E aí, galera, só alegria? Como prometido, hoje eu vou estar trazendo para vocês o review aí do monitor S2721 DGF da Dell, tá? Para quem não conhece toda a história do porquê eu escolhi comprar esse monitor, vocês podem estar olhando os links aí na descrição, que conta a história do porquê eu saí do monitor Samsung, porquê que eu vim parar no Dell, o que aconteceu. Então, apesar desse vídeo eu vou estar falando os pontos positivos, pontos negativos do Dell, eu ainda no final vou fazer um comparativo entre o Samsung, tá? Então, para quem não entende a história, fica aí a oportunidade de acompanhar os vídeos abaixo na descrição e dar aquela força pra gente, beleza? Falando aí das especificações do monitor, a gente tem um painel IPS, né? Uma resolução Quad HD, o 2560 por 1440p, o famoso 2.5K, uma taxa de atualização de 165 Hz, obtida somente através do DisplayPort. Se você não tiver uma saída de DisplayPort na sua placa de vídeo, você só vai conseguir obter 144 Hz, que é o que é obtido através do HDMI. Beleza? Brilho de 400 nits e uma taxa de contraste de 1000 para 1, um aspect ratio de 16 por 9, assim como um suporte de 1,07 bilhões de cores. Comentando agora sobre as conexões, nós temos a entrada de energia, onde você pode estar utilizando qualquer um dos dois cabos que vem com o monitor. Tá? Você tem ali a parte do Security Lock, que é onde você conecta aquele cabo de aço para quem vai utilizar em escritório, para não ter perigo de roubo. Tem duas portas de entradas HDMI, as duas funcionam somente 144 Hz. Temos a porta DisplayPort, que vai ter a possibilidade de utilizar os 165 Hz do monitor. Uma saída de áudio. Essa saída de áudio é para você conectar uma caixinha de som, né? Normalmente os monitores vêm com uma única saída, esse monitor tem duas, porque a segunda está sendo mostrada ali como número 10, é de mais fácil acesso e ela tem entrada 3 vias, onde você pode utilizar também uma caixinha de som, mas pode ser um headphone onde tem a entrada para o microfone, tá? Diferente do Samsung, então você tem duas entradas de áudio, né? Uma sendo 2 vias e outra sendo 3 vias. Tem ali a parte do USB Upstream, que é onde você vai estar ligando o cabo para puxar os dados do seu computador para USB e também energizar as 4 portas USB. E diferente do monitor Samsung, aqui temos 4 portas USB. Falando sobre a aparência do monitor, tá? Mais uma vez vou voltar a comparar com o Samsung. Eu achei esse monitor muito mais bonito, né? Ele é um monitor que, se você quiser colocar no escritório, colocar numa recepção, sei lá, qualquer lugar que tenha mais pessoas que vão passar por ali, não vai ser aquele monitor que alguém vai olhar e vai falar: nossa, é um monitor gamer, sabe? Tipo aquele negócio que chama atenção, que tira, né, o foco de todas as outras coisas no seu ambiente. Não. Ele é um monitor mais simples, um monitor mais bem, como eu vou dizer assim, ele harmoniza melhor o ambiente que vai ser utilizado. Samsung era curvadão, tinha um monte de LED, tudo bem, você podia desligar os LEDs, mas ficava, né, aqueles lugar branco da onde o LED acendia, tal, tinha, né, umas orelhinhas embaixo do monitor, parte traseira, aquela curvona, então o monitor chamava muita atenção. O Dell não. O Dell, ele tem esse LEDzinho traseiro, né? O único ponto negativo em relação ao Samsung é que esse LED traseiro do Dell você não consegue mudar a cor, é uma cor fixa. Você também não consegue dimerizar essa cor, então você não consegue deixar mais forte ou mais fraco. Porém, o modo como essa parte de LED foi feita no monitor da Dell ficou muito bem feito. Esse LED à noite ele fica aparente, mas ele não estoura na sua cara. Então não é algo que você vai ter que chegou a noite, vou ter que desligar o LED, né? Porque tá me incomodando. Não, não vai, isso não vai acontecer. Então foi muito bem feito, tá? Você vê que o acabamento da onde o LED está aplicado, novamente, foi muito bem feito. Em relação ao monitor de modo geral, você vê que o botão onde liga e desliga foi melhor feito. Na Dell era apenas um botão, daqueles que você, tipo como se fosse um joystick. Então se aquele botão quebrasse, acabou. Você não ligava mais nem desligava o Samsung. No Dell não, você tem o botão de liga e desliga. Atrás você tem todos os botões de acesso,
né, que são os botões ali que você vai acabar utilizando mais. Você tem 4 botões que você pode deixar pré-configurado para rápido acesso. Então, realmente, não economizaram no monitor, fizeram um monitor bem feito, um monitor bem acabado, muito bonito, que fica bem harmonizado em qualquer ambiente que você vai utilizar, com LED aceso ou não. Agora falando sobre usar o monitor no dia a dia. Eu demorei um pouco para soltar esse review porque era justamente o que eu queria fazer. Eu queria sentir como que era utilizar o monitor e depois postar um review falando do monitor. Primeiro de tudo, aqui eu já vou começar a comparar bastante com o Samsung. Lembra que eu falei que esse aqui é um painel IPS? O Samsung é no painel VA. Eu praticamente usei painel IPS em toda a minha vida para utilizar o monitor. O painel VA ele é conhecido por ter pretos mais profundos. Então, quando eu comprei o Samsung, eu já queria estar experimentando essa sensação de ter um preto mais escuro, né? Porque para você ter um bom nível de preto mesmo, somente painel OLED e no Brasil os preços são proibitivos. Então eu falei, bom, deixa eu testar esse VA, além, claro, de que o Samsung era 240 Hz, falei, deixa eu testar esse VA e ver como que é no dia a dia. Na prática, meu gosto, odiei. Primeiro que o painel VA, ele, qualquer angulaçãozinha que você tá, né, em relação a ele já tem uma distorção de cores. O painel IPS não acontece isso. Tá? Então, nesse quesito aqui, hoje é fator decisivo para eu manter o Dell em vez do Samsung. Outro ponto, o Samsung ele tinha 240 Hz e o Dell tem 165 Hz. Eu sei que para a pessoa que compete, que é um pro player, vai fazer muita diferença. Mas para o meu caso, eu realmente não vi diferença. Eu até peguei aqui os dados do Hardware Unboxing, eu vou deixar o link aí na descrição, o review completo desse monitor. Você quer assim um review totalmente aprofundado, detalhe por detalhe, o pessoal que tem equipamento para medir tudo, assistir esse vídeo. Pois bem, esses dados são do Hardware Unboxing. E aqui a gente pode ver que o input lag desse monitor é apenas 2 milissegundos pior do que o Samsung Odyssey. Você consegue sentir isso na prática? Não sei. Eu não consegui, tá? Então, você comprar um monitor somente porque ele tem um input lag menor possível, não acho que é algo tão válido. Principalmente se você não é um pro player. O cara que é pro player, talvez faça diferença, tá? Eu não acho que ele também consiga sentir 2 milissegundos de diferença na prática. Mas enfim, eu acho que tem muito mais coisa a ser levado em consideração do que somente o input lag do monitor. Porque o input lag, ele depende da taxa de atualização do seu mouse, quanto o seu processador consegue atualizar, a sua placa de vídeo, os times da sua memória, a frequência do seu processador, e depende da órbita do mundo em torno do Sol estar na posição exata, sabe? Tem um monte de coisa que pode fazer o seu input lag variar. Então, a gente entrar nesse detalhe de que 1 milissegundo é melhor, 1 milissegundo é pior, né? Você consegue sentir, assim, de fato, né? Aqui tem uma diferença de 2 milissegundos, mas o ponto de você chegar a conseguir sentir que 2 milissegundos fazem diferença no seu dia a dia, cara, você tem que estar com o PC extremamente bem alinhadinho, sabe, bem configurado, Windows limpo, o jogo bem configuradinho, as memórias, os times corretos, processador o mais pica da galáxia, placa de vídeo rodando extremamente livre, extremamente bem, entendeu? Então é tanto assim detalhe para você conseguir fazer tudo rodar perfeito que eu não acho que vale a pena você pagar mais por causa de 2 milissegundos de diferença, tá? Então, esse é mais um dos motivos pelos quais eu resolvi simplesmente ficar com o Dell, porque eu pude testar na prática. Na prática, eu não senti diferença.
Pode ser que porque eu não consiga rodar meu jogo em 240 frames estável, como eu consigo rodar em 165 frames estável? Pode ser que sim, porque rodando com o monitor 240 Hz, mas tendo uma oscilação muito grande de frames, pode ser que a minha sensação tenha sido pior do que rodar com 165 frames mais estável. Isso é natural, tá? Então, nesse caso, eu diria que, na minha opinião, não valeu a pena investir mais no monitor para ter 240 Hz. O Pro Player lá, Nine, Tony Boy, o Shroud, esses caras aí, beleza. Eu sou esses caras, então para mim não vale a pena. Outro ponto que eu queria comentar aqui é esse painel é flat. O Samsung Odyssey era curvado. Foi uma experiência que eu tive que eu também não quero ter mais. Os dois painéis tinham a mesma resolução, só que o fato do monitor ser curvado traz o monitor mais para perto do seu rosto. E isso me fez, parece que enxergar mais os pixels que estavam mais perto de mim. Então, parecia que o monitor faltava resolução no monitor. Para quem não sabe, antes de eu vir para o monitor 2.5K, eu tinha um monitor 4K, só que ele era de 60 Hz. E aí eu queria trocar, pegar um monitor com mais Hz, né? E só que o monitor era de 27 polegadas também, então eu tinha 4K em 27 polegadas, então era impossível enxergar um pixel. Quando eu troquei para o Samsung, eu senti na hora a diferença. Falei, putz, nossa, parece que a resolução tá muito baixa. E aí na minha cabeça ficava, pô, o dia que tiver um monitor 4K, preço acessível, com 144 Hz ou 240 Hz, eu vou ter que ir para ele, porque tá faltando resolução para mim. Quando eu peguei o Dell e liguei, eu não senti mais essa necessidade. Parece que, como eu falei, não sei se é porque ele é flat e acaba ficando mais longe de mim, eu não sinto a necessidade de ter um painel 4K. Porque quando eu tinha um painel 4K, eu usava 27 polegadas, 4K, só que 125% na taxa do Windows, né? Para aumentar um pouco as coisas, porque esse 4K fica muito pequeno. E agora eu sinto como se eu tivesse com o monitor 4K com 125% de ampliação. Né? Com 25% de ampliação, no caso, né? Porque 100% é a resolução original. Então, assim, eu não sinto mais a necessidade hoje de ter que ir para o monitor 4K. Isso foi uma vantagem tremenda para mim. E quando eu estava com o Samsung, eu realmente senti que uma hora eu ia ter que trocar. Talvez, eu não sei se era questão só da curvatura ou se era questão do painel também, mas isso foi uma coisa que eu senti como muita, muita vantagem. Bom, chegamos à conclusão do review, né? E a vou deixar bem claro, a minha opinião, tá? Depois que eu tive o Samsung e agora eu tenho o Dell, qual que é a minha opinião? Qual que vale mais a pena? Bom, vamos voltar um pouquinho o tempo aí. Quando eu comprei o Samsung, ele estava por volta de 3.900 a 4.200, né? E o Dell estava na faixa de 3.500. Então, eu consegui pegar o Samsung por 3.900 e por essa diferença de R$ 400 eu quis experimentar o 240 Hz, o painel VA com preços mais profundos, etc, etc. E hoje, né, quando eu fui comprar o Dell novamente, né, pelo menos a última vez que eu olhei, estava por volta de 3.000 Dell. Em resumo, eu acredito que o Samsung, no mesmo preço que o Dell, ainda não vale a pena, tá? Acima, então, nem se comenta. Pela minha experiência, hoje o Samsung deveria custar em torno de 2.700 a 2.900 para valer a pena em comparação com o Dell custando aí uns 3.300, 3.500. Se o Samsung tiver 2.800 e o Dell tiver 3, vai no Dell, tá? Então, pelo que o Samsung entrega e pelos problemas que ele tem, eu não acho que só a taxa de atualização compensa, né? Até aqui, voltando novamente nos dados do Hardware Unbox, se você pegar o input lag, como eu já falei, o Dell não está muito longe. Não é perceptível, pelo menos para mim. Se você pegar a parte do Inverse Ghost, também a diferença é minúscula. Se você pegar a parte do transiente para imagens pretas, o Dell até ganha no painel da Samsung. Então, não acho que vale a pena pagar o preço do Samsung Odyssey. Bom,
Essa é minha opinião, né? Se alguém tiver uma opinião diferente, ok, vamos conviver com isso, beleza? Só que na minha opinião, a imagem que o Dell entrega, a taxa de atualização que ele entrega já é boa o suficiente, o tempo de resposta é muito bom. O único ponto que vale a pena alguém deixar de comprar o Dell e ir para o Samsung é se a pessoa gosta de sentar na frente do computador e assistir um vídeo com HDR ligado. Porque nesse ponto o HDR do Samsung é HDR600, é um HDR verdadeiro. Tá? Então ele tem ali, ele consegue ter um contraste alto, o painel VR tem um contraste muito alto em relação ao IPS. Então ele consegue te apresentar um HDR. Na minha experiência, toda vez que eu liguei o HDR eu passei raiva. Porque você tem que desligar o G-Sync, começa a bugar o Windows. Então assim, eu não gostava. Sem falar que quando você liga o HDR, né, o brilho do monitor estoura para conseguir fazer a compensação das diferenças de brilho, né? E no meu caso eu ficava com dor nos olhos. Então eu nunca utilizei o HDR ligado. O monitor, toda vez que eu troco o monitor ou sento na mesa de que tem um monitor diferente, eu procuro ajustar o brilho. Eu sempre abaixo o brilho do que, em compensação, o brilho padrão que vem no monitor. Então, no meu caso, o HDR é algo dispensável. Mas se alguém, né, tiver esse interesse por HDR, a não ser que a pessoa vá para um painel OLED que é extremamente caro, você tem a possibilidade de ter um HDR ali verdadeiro, né, na classificação dos 600 com o Samsung. Então esse é o único ponto que é completamente desfavorável ao Dell. Fora isso, pessoal, vá de Dell, você vai ser feliz. 3 anos de garantia, melhor do que 1 ano de garantia da Samsung, tá? E o preço está mais acessível, você ainda vai economizar uma grana. E em resumo é isso. Dell, nessa quesito, o Dell venceu. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like, valeu e até a próxima.